Bom, estima-se que no mundo tenhamos em torno de 200 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C. No Brasil, estima-se em torno de 2 milhões, alguns estudos algumas estimativas até com 3 milhões. A questão principal é que deste grande grupo de pacientes, nem 50%, talvez 15 a 20% desses pacientes foram diagnosticados. Então, há uma grande quantidade de pacientes portadores do vírus da hepatite C sem diagnóstico ainda. A hepatite C, por ser uma patologia crônica e ter risco de evolução para cirrose e hepatocarcinoma, o câncer do fígado, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor com vistas ao tratamento, prevenindo essas complicações. Existem protocolos internacionais e um protocolo nacional do Ministério da Saúde em termos de acompanhamento e tratamento dos pacientes com hepatite C crônica. Voltando à incidência, para não esquecermos, o pico de incidência é nos pacientes acima de 45 anos. A maioria das vezes relacionada com o uso de drogas injetáveis, certo? Para compartilhamento de seringas. Pessoas que realizaram transfusão de sangue antes de 1992, que foi instituído em todos os bancos de sangue, o que diminuiu muito a contaminação, praticamente reduziu a zero a contaminação por transfusão sanguínea. A chance de passar por relação sexual, ela existe, mas é muito baixa em parceiros monogâmicos. Você tem risco maior em co-infectados com HIV ou pacientes com uma vida sexual não muito regrada, com múltiplos parceiros, sem uso de preservativos, teriam uma chance maior de contaminação sexual. Mesmo assim é discutível. A transmissão vertical de mãe para filho é muito baixa e outros procedimentos, tanto estéticos, colocação de piercing, tatuagens, quando feito com material inadequado, pode ocasionar a contaminação pela hepatite C. Dentro deste aspecto da incidência e prevalência, existe uma recomendação formal de várias sociedades de hepatologia, tanto americanas quanto a brasileira, de que toda pessoa acima de 45 anos, ou seja, nascido no pós-guerra, entre 1945 até a década de 70 ou 80, realize um teste para hepatite C, independente de pertencer ou não a algum grupo de risco. Antigamente tínhamos aquelas seringas não descartáveis, em que íamos na casa da avó, da tia, com seringas de vidro, com agulhas que eram fervidas, e se no grupo que eram submetidos a esse tipo de, o uso desse tipo de seringa, houvesse alguém com hepatite C, poderia contaminar a todo o grupo. Então, assim, mesmo pessoas ditas como sem fatores de risco, acima dos 45 anos, devem realizar. E como é que se realiza? Converse com o seu médico para fazer o exame laboratorial, ou mesmo em postos de saúde, nós temos o teste rápido. É uma gotinha de sangue e o resultado sai dentro da primeira hora. Serve como um teste de triagem e, é claro, depois disso o paciente deve procurar atendimento, vai ser encaminhado a algum serviço para confirmação do diagnóstico. Na hepatite B também existe um teste rápido. Então, assim, o diagnóstico fica ao nosso alcance em qualquer unidade de saúde ou por uma coleta simples de sangue. É muito comum um paciente referir que sempre fez todos os exames e nunca acusou hepatite. E agora ele fez um exame e veio positivo para hepatite C. O que ocorre? Na maioria das vezes é que não foram solicitados os testes específicos. Se não se faz o anti-HCV, que é o exame de triagem, a possibilidade de que se faça o diagnóstico é muito baixa, a não ser que tenha realizado provas hepáticas que estavam alteradas e na sequência foram feitos os marcadores virais. Então, a história de que exames prévios foram negativos tem que ser bem confirmada. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, o paciente, uma vez que estabeleceu o diagnóstico, tenha sido estabelecido o diagnóstico de hepatite C, tenha sido confirmada a presença do vírus circulando através de uma dosagem do RNA com um exame de PCR. Se faz uma avaliação para determinar o grau de inflamação que tem dentro do fígado e o grau de, principalmente, cicatrização ou fibrose que tem dentro do fígado
e o que vai determinar ou não a necessidade de tratamento imediato ou que possa esperar. Antigamente essa avaliação era feita basicamente de uma forma invasiva, através de uma coleta de material direto do fígado pela biópsia hepática. Atualmente existem métodos indiretos laboratoriais, através de ecografia ou através da elastografia hepática, que mede a resistência do tecido hepático e que indiretamente nos indica o grau de fibrose. Todos esses métodos laboratoriais, ecografia, elastografia, são validados pelo Ministério da Saúde como forma de comprovar o grau de fibrose e a liberação do tratamento. A questão principal é o custo dos tratamentos em gerais. Mesmo os antigos tratamentos, quando surgiram, tinham um custo elevado, que depois se reduziram, mas com muitos efeitos colaterais. Então agora se usam novas medicações com efeitos colaterais bem menores e com boa tolerabilidade do paciente, por enquanto com custos bem elevados para a clínica privada. Porém, se o paciente se encaixar no protocolo do Ministério, vai receber a medicação com algum grau de espera, desde que preencha todos os requisitos. O tratamento é individualizado de acordo com a genotipagem do vírus da hepatite C. A genotipagem é como se fosse um sobrenome do vírus da hepatite C. Cada genótipo, são 6 genótipos, no nosso meio nós temos basicamente 3 genótipos, são os mais frequentes, e de acordo com a genotipagem é instituído algum tipo de tratamento com as medicações disponíveis no momento. Genótipo 1 atualmente tem uma taxa de resposta entre 90% e 100%, genótipo 2 próximo dos 90% e genótipo 3, que anteriormente tinha uma taxa de resposta em torno de 60% e era indicado como nível médio de resposta, subiu muito pouco, entre 70% e 75% em quadros de fibrose mais avançada, podendo chegar a números maiores. E neste genótipo 3 tem uma particularidade que o protocolo do Ministério da Saúde ainda indica, em alguns casos, o uso do interferon, que era uma medicação mais antiga, interferon pegilado, uma medicação mais antiga, com mais efeitos colaterais. Mas mesmo neste grupo de pacientes, o tempo de tratamento, que era de 12 meses, foi reduzido para 3 meses. Praticamente todos os grupos de pacientes, independente do genótipo, o tratamento recomendado é de 3 meses, salvo algumas exceções. E a maioria dos pacientes não apresenta efeitos colaterais usando as novas medicações.